Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigada por acompanhar conosco, as nossas devocionais. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje está baseada no texto que se encontra nas Escrituras, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, certo? Dos versículos 7 ao versículo 10, que trata sobre o espinho na carne. Bom, o versículo 7 diz o seguinte: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Talvez, muito provavelmente, você já ouviu essa história, a história do espinho na carne do apóstolo Paulo. E é interessante pensarmos sobre isso, porque, na verdade, existem várias sugestões, várias hipóteses para o que teria sido esse espinho na carne, Alguns estudiosos consideram que poderia ser uma deficiência física, uma enfermidade, outros já consideram que ele poderia estar se referindo à constante perseguição que ele sofria por parte dos judeus. Então, não se sabe ao certo qual a natureza desse espinho, o que de fato era esse espinho. Mas o que nós sabemos é que era algo que incomodava muito o apóstolo Paulo, certo? E que era como um obstáculo em sua vida, era algo que ele lutava constantemente, algo que demonstrava a sua fraqueza, enfim, era uma dificuldade para ele. E é interessante porque já nesse versículo 7, nós já entendemos o propósito disso. Porque olha o que ele diz, como eu li para vocês: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então, o propósito de Deus, o propósito soberano do Senhor, era fazer com que Paulo não se exaltasse, com que Paulo não ficasse orgulhoso, com que Paulo não se ensoberbecesse com tudo que ele havia vivenciado, por ser usado por Deus, enfim, por ter recebido as revelações. E é interessante que também a palavra vai dizer, no versículo 8, que por causa disso, Paulo pediu a Deus 3 vezes para que ele afastasse o espinho dele, para que ele retirasse esse espinho. E a gente sabe que isso não acontece, Deus não tira. E, enfim, nós sabemos que esse era um obstáculo, era uma dificuldade, era uma luta que o apóstolo Paulo vivenciava. E a grande reflexão, irmãos, que fica para nós, que nós podemos aprender com esse texto, é que isso também, às vezes, pode acontecer conosco. Isso também acontece nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece a nossa natureza. O nosso Deus sabe quem nós somos. E Ele sabe que não há nada de bom em nós. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, muitas vezes, Deus permite que tenhamos dificuldades, que passemos por provações, por limitações, seja lá qual for o tipo de espinho, que temos em nossas vidas, porque Ele sabe quem nós somos. E muitas vezes, Ele utiliza disso para nos mostrar que nós somos pó, de onde nós viemos, de onde Ele nos tirou. E sabe por que Deus permitiu que isso acontecesse na vida do apóstolo Paulo e às vezes permite que isso aconteça nas nossas vidas? Porque Deus, Ele está muito mais preocupado com o caráter dos seus servos do que com uma vida de bonança, com as coisas terrenas, certo? O nosso Deus muitas vezes permite que essas coisas aconteçam conosco porque Ele está muito mais preocupado em criar em nós as virtudes de Cristo, em colocar em nós, em nos lapidar, em nos moldar, em formar em nós o caráter parecido, semelhante com Cristo, do que em vivermos uma vida de facilidades e de bonanças com os tesouros terrenos, com as coisas passageiras aqui da terra. E às vezes é através do espinho para nos manter humildes, para nos manter prostrados aos seus pés, neste local de total dependência. Não é à toa que no versículo 9 o apóstolo Paulo vai dizer: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Deus, como eu já havia falado, né, usa muitas vezes o espinho para nos lembrar quem nós somos, para nos lembrar que somos pó. E esse espinho, queridos, pode ser muitas coisas, né, hoje em dia. Pode ser uma dificuldade que você passa, uma enfermidade, a dor, o sofrimento, enfim, várias coisas. Muitas dessas coisas que às vezes a gente se questiona, que a gente se pergunta, né, o porquê que acontece com a gente, mas Deus muitas vezes usa esses espinhos para nos lembrar que não é sobre quem somos, não é sobre o que nós temos, não é sobre o que nós podemos fazer, sobre dinheiro, sobre a carreira que nós temos, sobre a profissão que nós temos, sobre os dons e talentos. Não é sobre isso, não é sobre méritos que achamos ter, mas é tão somente sobre a compreensão de que quanto mais nós entendemos o quanto somos fracos e o quanto somos dependentes do Senhor, mais o seu poder se aperfeiçoa em nossas vidas. É sobre compreendermos que precisamos encontrar contentamento em nossa fraqueza, porque só assim o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas vidas. Muitas vezes é para nos mostrar que nós não podemos ser autoconfiantes, não podemos confiar em nós mesmos, mas que nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos deixar de confiar nos nossos próprios méritos, nas forças dos nossos próprios braços e confiar no nosso Deus, no nosso Senhor, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza. A palavra de Deus diz, lá no livro do profeta Jeremias, para que não se glorie o sábio na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Em outro momento também, o Senhor nos ensina que aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E para finalizar, o apóstolo Paulo diz, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus tinha poder e era soberano para tirar o espinho na carne do apóstolo Paulo, assim como Deus também tem poder para retirar, enfim, para nos livrar das dificuldades, dos sofrimentos que nós passamos ou das lutas que cada um enfrenta no seu dia a dia. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre Deus nos dá o que nós pedimos, mas Deus sempre nos dá e realiza, faz nas nossas vidas aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Porque a nossa mente é limitada, queridos, e nós não pensamos, nós não enxergamos como o nosso Deus. Muitas vezes a gente só vai entender lá na frente o porquê que certas coisas acontecem conosco. Mas o nosso Deus é perfeito, é soberano e bom em tudo o que faz. E muitas vezes ele faz isso a fim de cumprir o seu propósito soberano e perfeito nas nossas vidas. Se Deus não nos livra de alguns espinhos, isso serve para nos manter no caminho dele, fortalecidos em seu poder. E para finalizar, lembremos sempre que Deus, ele não prometeu que ia livrar o apóstolo Paulo do espinho. E muitas vezes não é isso que ele nos promete, mas o que o Senhor Jesus, o que o nosso Deus nos promete, é a sua graça. E a sua graça nos basta, porque ela é tudo o que nós precisamos, como a palavra nos ensina. E a palavra também nos ensina que a graça do Senhor é melhor que a vida. Então, se nós temos o nosso Deus, se nós temos a sua graça, dada por Ele a nós, é tudo que nós precisamos ter. Então, que nós possamos viver como o apóstolo Paulo, com essa compreensão de que a graça do Senhor nos basta. E que nós busquemos cada vez mais reconhecer o quão fracos somos, a fim do poder do nosso Deus se aperfeiçoar em nossas vidas. Que Ele nos abençoe e que dê um coração grato e cativo à sua presença a cada dia. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.